Olá, alunos! Estamos aqui de volta para mais um comentário. Agora, um comentário sobre a informática dentro do edital do concurso para Anvisa, agora de 2016. Prova que vai acontecer em dezembro agora de 2016 e que tem como sua banca o Sebrasp, do CESP. Então já sabe que quando é CESP, Sebrasp, nós já sabemos que a grande probabilidade, é claro, da prova ser de certo ou errado. Como o edital já saiu, ele confirmou essa indicação natural que o Sebrasp e CESP faz nas provas. Então a prova vai ser de certo ou errado. Então tu já sabe que vai ter questões de certo ou errado para analisar dentro desse concurso da Anvisa, agora de 2016, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pois bem, esse concurso veio com a matéria de informática e é o que eu vou comentar agora. Eu vou comentar sobre noções de informática neste edital do concurso da Anvisa. Vamos lá, as informações então que eu destaquei para ti do edital. Observa, a primeira informação, claro, que todas as questões serão de certo ou errado. E nós temos ali já no começo noções de sistema operacional, ambiente Linux e Windows. Então, as questões podem ser ou do sistema operacional Windows ou do sistema operacional Linux. Então, temos sistemas operacionais. Quando a gente fala de sistema operacional, e é muito comum o CESP cobrar, o CESP e Sebrasp cobrar nas suas questões de certo ou errado as diferenças entre o sistema operacional Windows e o sistema operacional Linux. Quer dizer, ele costuma fazer questões comparativas, como por exemplo, dizer que o Windows é software proprietário e o Linux é software livre. Isso está correto, o Windows é software proprietário e o Linux é um exemplo de software livre. Os dois são sistemas operacionais. Então também tem que conhecer muito quais são as características de um software proprietário como o Windows e as características de um software livre como o Linux. Isso é muito cobrado. Além dessa característica, o Sebrasp e CESP também cobra muitas vezes os diretórios do Linux, cobra muitas vezes os comandos do sistema operacional Linux. Isso tem que entrar na prova sabendo. Sempre lembra que aqui no nosso canal nós vamos deixar aulas de informática e também aulas de português para o concurso da Anvisa 2016. Então não esquece que vai ter sim aqui no canal, nós vamos publicar diariamente, até dezembro de 2016, diariamente nós vamos publicar novas aulas com o conteúdo de informática e também com o conteúdo de português para o concurso da Anvisa 2016, ok? É só continuar acompanhando as nossas aulas aí no canal que tu vai tendo todo esse conteúdo. Depois, o tópico 2 do edital da parte de informática disse edição de textos, planilhas e apresentações, ambiente Microsoft Office e BR Office. Bem, edição de texto entra o Word, planilha entra o Excel e apresentações entra o PowerPoint. Isso dentro do Microsoft Office. Word, Excel, PowerPoint tu tem que estudar. Mas dentro do BR Office, que também está citado ali, de edição de texto entra o BR Office Writer, entra o BR Office Calc como planilha e entra o BR Office Impress como editor de apresentações. Então, nesse tópico 2 são 6 programas para estudar. Word, Excel e PowerPoint no Microsoft Office e o Writer, BR Office Calc e BR Office Impress dentro do pacote BR Office. São os programas de edição de texto, de planilha e de apresentações que sempre tem uma questão ou outra nas provas do CESP e Sebrasp, tem que estar ligado nisso também. O tópico 3 já fala sobre redes de computadores. Entra ali, redes de computadores, ele diz 3.1, conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet. Então aqui tem que saber, por exemplo, qual é a diferença de internet e intranet, sempre lembrando que intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização. Por exemplo, a intranet da Anvisa é uma rede de acesso restrito a quem pertence à Anvisa, mas que utiliza os mesmos protocolos, a mesma tecnologia da internet. Portanto, a internet é uma rede pública e uma intranet é uma rede privada, com acesso restrito a quem pertence àquela organização. Isso aí o edital colocou também para estudar. Sempre lembra, nós vamos deixar aqui publicado no nosso canal aulas falando sobre esse assunto também. Depois o tópico 3.2 dizia programas de navegação, e aí ele quer que tu estude 3 programas de navegação. Características do Internet Explorer, que é um navegador que vem junto com o Windows, o Mozilla Firefox e também o Google Chrome.
Então são 3 navegadores para estudar. Nessa parte dos navegadores tem que estudar conceitos como a janela anônima, que também pode ser conhecida no Internet Explorer como navegação in private, ou janela privativa no Mozilla Firefox. Então tem recursos nesses 3 navegadores que muitas vezes têm nomes diferentes, como eu acabei de mostrar, né? No Google Chrome é a janela anônima, no Mozilla Firefox é a janela privativa, no Internet Explorer é a navegação in private. Então dentro desses 3 navegadores conhecer os seus recursos e as suas nomenclaturas. No tópico 3.3 ele disse programa de correio eletrônico, Outlook Express e Mozilla Thunderbird. Então ele está pedindo aí 2 programas de correio eletrônico, que são programas que servem para enviar, receber, armazenar e organizar as mensagens de e-mail. São conhecidos como programas clientes de e-mail. E aqui é importante saber o significado de para, CC, CCO, que é responder, responder a todos, encaminhar, prioridade alta, prioridade baixa, normal, as pastas como caixa de entrada, caixa de saída, itens enviados, lixo eletrônico, entre outras coisas. Então tem que conhecer recursos desses 2 programas de e-mail, principalmente ali, claro, vinculados a algumas características que são bem comuns nas provas, como por exemplo, qual é o protocolo usado para enviar e-mail? Aí é o SMTP. Qual é o protocolo ou os protocolos para receber, para acessar mensagens de e-mail? Aí é o POP e o IMAP. Isso é comum para esses 2 programas de e-mail. Então há necessidade sim de conhecer esses 2 programas de e-mail e as suas características. Isso tem que ser feito também, né? No tópico 3.4 ele indicou sítios de busca e pesquisa na internet, que são os sites de busca e pesquisa. É estudar como fazer a pesquisa no Google, no Bing, entre outros sistemas de pesquisa. Como realizar a pesquisa nesses sites de busca e pesquisa. Aí tem características que também vão ser estudadas. 3.5 grupos de discussão. Essa parte se relaciona àqueles grupos onde os participantes debatem temas de comum interesse, e aí tem a figura do moderador e do administrador do grupo de discussão. O administrador é aquele que cria as regras do grupo de discussão, o moderador é aquele que aceita ou vai rejeitar as mensagens encaminhadas para esses grupos de discussão. No tópico 3.6 ele fala sobre redes sociais. E aí tem que conhecer quais são as principais redes sociais e as suas características. Tem que entender um pouquinho sobre o Facebook, um pouquinho sobre o Instagram, sobre o próprio YouTube, sobre o Twitter, que são redes sociais bem conhecidas, entre outras, né? Tem que estudar exemplos de redes sociais. 3.7, computação na nuvem, ou cloud computing, que é a ideia de usar recursos disponíveis em servidores da internet no ambiente de nuvem, chamado cloud computing ou computação em nuvem. Tem que estudar, tem várias características importantes, que é te permitir acessar então os recursos, as aplicações nesses servidores da nuvem, podendo para isso usar qualquer computador com conexão com a internet. Isso também tem que ser bem estudado, porque assim pediu os tópicos do edital, né? Depois o item 4 diz conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Basicamente esse tópico 4 está muito vinculado ao uso desses conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas dentro dos sistemas operacionais. Então aqui a minha recomendação é estudar esse item 4 juntamente com o Linux e juntamente com o Windows, porque as questões desse tópico 4 são relacionadas ou ao Windows ou ao Linux, quer dizer, tem que estudar junto com os sistemas operacionais esse tópico 4. Depois, no tópico 5 é a parte de segurança. Aí ele cita segurança da informação, procedimentos de segurança e também coloca ali, observa no 5.2, noções de vírus, worms e pragas virtuais. Isso quer dizer que tu tem que saber a diferença entre o que é um vírus, o que é um worm e o que são outras pragas virtuais, como por exemplo, spyware, que significa programa espião, programas capazes de monitorar as atividades do sistema, entre outras pragas virtuais, o cavalo de Troia, conhecido como Trojan. Então, além de saber o que é um vírus, o que é um worm, que nós conhecemos como verme, tem que conhecer também características de outras pragas virtuais, outros tipos de programas maliciosos, tu também tem que conhecer. Já o tópico 5.3, ele fala sobre aplicativos para segurança.
e aí ele cita que tu tem que conhecer o que é um antivírus e o que faz um antivírus, diferente do que faz, por exemplo, um firewall, que serve para proteger o teu computador contra tentativas de invasão, um anti-spyware, que protege o teu computador contra programas espiões. Depois, no 5.4, ele pede para conhecer os procedimentos de backup, que é entender como realizar cópias de segurança e os seus conceitos. E no 5.5 ele finaliza dizendo armazenamento de dados na nuvem, conhecido como Cloud Storage, que é diferente de computação em nuvem. O armazenamento de dados na nuvem é o armazenamento dos teus arquivos em servidores da internet, mas, claro, em serviços conhecidos como serviços de nuvem, como o caso do OneDrive da Microsoft ou ainda o Google Drive, que são conhecidos sistemas de Cloud Storage porque têm capacidade de armazenamento de dados em nuvem. Essas, então, são as informações para o concurso da Anvisa 2016 na matéria de informática que constam lá no edital. Lembra a provinha para dezembro de 2016 e lembrando também que quem vai fazer essa prova é o CESP-Sebrasp e as questões serão de certo ou errado. Ok, pessoal? Não esquece de continuar acompanhando o nosso canal, que nós vamos sempre publicando aulas para esse concurso, então acompanha, todo dia tem novas aulas publicadas até dezembro, sempre atualizadas de acordo com os tópicos do edital. E também nós vamos publicar várias questões do CESP-Sebrasp de certo e errado, para que tu possa se acostumar com isso. Certo? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo, até o próximo edital. Bons estudos, continua acompanhando, estuda lá. Valeu!